Olá, olá pessoal, estamos de volta. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto sobre a história do Espírito Santo, sobre leitura, né, para trazer de volta acontecimentos, fatos importantes, dados, estatísticas, estudos, projetos, legislação, economia, cultura, né, a nossa história, a nossa geografia, topografia, orografia, mapeamento dos limites, né? Tudo que diz respeito ao Espírito Santo, sua política, a sua relação com a capital federal, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, né? As invasões, separações, né? Movimentos separatistas e tudo. E hoje eu fiz um vídeo essa semana falando sobre essa exposição do café, né? Que foi uma exposição promovida no bicentenário da introdução da cafeicultura no Brasil, 1727-1927. E esse evento aconteceu no Rio de Janeiro, né? No final do ano de 1927, durante o governo do Florentino Navios. Quem foi o responsável foi o secretário da Agricultura, Aristeu Bos de Aguiar, que iria ser o próximo presidente do Espírito Santo depois do Florentino. E ele e o Moacir Avidos, que era filho do Florentino, foram juntos a São Paulo para levar toda a nossa exposição capixaba, né, para participar lá no Palácio das Indústrias, né, em setembro de 27, desse evento, que foi um evento grandioso, né, que reuniu grandes fazendeiros e agricultores e tudo, né, levando suas especiarias, né, seus grãos e cafés, suas frutas e as suas farinhas, né? Tudo que era de mais importante na manufatura, também na indústria, da agricultura do Brasil nessa época. Não se falava muito em agricultura, né? Mas foi um evento muito importante, né? E eu acabei, nessa pesquisa, eu já fiz um vídeo sobre esse evento, né? Que tem muitas fotografias, aliás, estão aqui, fotografias incríveis, né? Inclusive mostrando aí o Aristeu junto com o Moacir Avidos. Pena que nessa foto o Moacir ficou de olhos fechados, né? Nada que a gente não consiga consertar, né? E tem aqui também o stand do Espírito Santo, né? Mostrando nossos cafés, nossos produtos, né? Esse foi o nosso pavilhão, ficou muito bonito, aliás, né? E aqui eu encontrei também esse pin, que é um pin comemorativo lá de quem participasse do evento, né? Você colocava aqui na lapela e tudo, bonitinho, né? Também essas moedas comemorativas desse segundo centenário do cultivo do café no Brasil, foi muito comemorado, né? E esse pôster, né, que é muito bonito, né? E, gente, ainda fazendo a pesquisa, eu acabei encontrando aqui, deixa eu trazer para cá, para baixo, para poder acompanhar com vocês. Eu acabei encontrando aqui um texto de 1934, acerca desse desenvolvimento do plantio de café no Espírito Santo, né, já em 1934, né, durante o governo provisório do Getúlio, depois do golpe. Getúlio deu um golpe de Estado, né, gente? Daquelas dezenas de golpes militares, né? Que o Brasil é afeito a esses golpes militares, né? Nossa história está desse jeito desde sempre. E esse material tá aqui, quer ver? É esse PDF aqui, ó, que é um PDF publicado no Rio, perdão, um livro publicado no Rio de Janeiro com mais de 500 páginas, né, falando sobre o café no Brasil, segundo centenário da sua introdução, né? Então eles fizeram esse compêndio, que é mais ou menos uma enciclopédia nacional de a quantas andava a produção de café no Brasil, que era o principal produto de exportação do Brasil, mesmo com toda aquela concorrência, né, do México, da Colômbia, República Dominicana e na África também, né? E eu encontrei um texto, então, do Dr. Carlos Xavier, que também fazia parte do governo do Florentino e tudo, né? E ele... Só que nessa época o governo já era o governo do João Punaro Bley, né? Em 1934, o Punaro Bley foi interventor. Nessa época o Brasil estava ainda naquele período se haveria ou não eleições. Getúlio marcou eleições, mas acabou não fazendo, deu outro golpe, que é o golpe do Estado Novo, uma nova Constituição.
E aí foi aquela confusão, mas isso aí não tem nada a ver. Vamos voltar para 1934, porque esse texto aqui do Dr. Carlos Xavier, ele está contido nesse documento aqui, nesse PDF que eu baixei. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Carlos Xavier, é bom que a gente vem direto aqui no... Tá aqui, ó. Tá aqui o texto. Que fala o seguinte: a fertilidade das terras do Espírito Santo para todas as culturas tropicais e a remuneração com que são compensados os esforços dos lavradores, não se falava em agricultor, né? Falava plantador, lavrador, né? Constituem fatos conhecidos mesmo fora do Brasil e desde os tempos primitivos. Já o padre lá atrás, o padre Antônio Vieira, dizia ser o Espírito Santo a terra mais abastada e a melhor de toda a costa brasileira. Esse ufanismo aí do padre Antônio Vieira, né? Desde o primeiro donatário, a cultura da terra foi cultivada, né? A carta de doação a Vasco Fernandes Coutinho é senhor de um latifúndio, dando-lhe direito a 50 léguas da costa contadas do ponto terminal da capitania confinante ao norte. Então, distribuídas as terras aos que acompanharam essa empresa do Vasco Fernandes Coutinho, aquelas 60 ou 70 pessoas que vieram junto com eles, né? Ensaiaram-se logo as primeiras culturas e foram fundados vários engenhos para a indústria rudimentar da cana-de-açúcar. E é claro que com os índios que já habitavam a região, né? A coisa começou muito pequenininha, não era uma empresa do jeito que a gente imagina, uma empreitada gigantesca, não. Foram alguns colonos que vieram, né? Alguns degredados, alguns religiosos e também gente que cumpria pena, que veio com Vasco Fernandes Coutinho, mas não foi logo nos primeiros anos de colonização que se estabeleceram esses engenhos. É claro que não, né? Eles faziam aquela agricultura de subsistência para aqueles primeiros colonos poderem sobreviver mesmo, para poder comer. É claro que o pessoal caçava, pescava e fazia alguma agricultura bem rudimentar, né? Já então era conhecido na Europa o café, que Linneu derinava da Arábia. Isso aqui está correto, gente? Cadê o texto? Derivava da Arábia, o café é árabe, né? E que hoje está sendo transportado para a Arábia da Abissínia, embora a bebida considerada contrária às leis do profeta Maomé, né? Até hoje, né, no Egito se bebe o café, mas dizem que o café é muito, muito diferente, né, do nosso café aqui. Não dá para comparar. Até o café brasileiro que é vendido nos Estados Unidos e na Europa hoje é um café de muito melhor qualidade do que esse café que a gente toma aqui no Brasil, né? É claro que melhorou muito de uns anos para cá, mas o café de lá ainda é melhor. E é claro que tem o café colombiano, que é maravilhoso e tal. Mas lá atrás, naquela época, né? O café veio lá das Arábias, como se falava, né? Da Abissínia, mesmo que fosse considerada uma bebida profana aos olhos do Corão, né, do profeta Muhammad. Já no ano anterior à posse de Vasco Fernandes Coutinho, sofria o café no Cairo, no Egito, guerra de sacerdotes maometanos. Em 1602 até 1607, o governo geral de Diogo Botelho, a capitania ensaiou então o comércio de mercadorias vindas em navios flamengos pelo açúcar dos seus engenhos e também o pau-brasil, comércio que foi logo proibido, né? O pau-brasil teve uma interrupção no comércio de pau-brasil nesse período. Até o governo do Francisco Rubim, no início ali do século XIX, apenas o açúcar merecia algum cuidado pelo governo central, né, e pelo Capitão Mor, né? De tal governo parte a colonização do solo Espírito Santense. Eu não entendi essa parte do texto do Dr. Carlos Xavier aqui. Os primeiros casais foram situados a 15 de fevereiro de 1813, ao norte do rio Santo Agostinho, em Viana, e eles vieram provenientes dos Açores, na costa da África, né? Durante o governo do Francisco Rubim, ele criou essa colônia em Viana, no rio Santo Agostinho, e lá ele criou essas fazendas divididas em lotes para esses açorianos, e dali surgiu um grande engenho, né?
Foi então demarcada uma área de 270 mil metros quadrados para a fundação do núcleo em 1814, confirmada por carta régia. Poucas colônias se fundaram, como as de Santa Isabel e Santa Leocádia. Somente depois da Lei do Ventre Livre que o Brasil cogitou os meios de colonizar essas regiões para plantar-se café. A colonização do Espírito Santo obedeceu à escolha do terreno sem a preocupação dos meios de comunicação, né? Como é que você ia escoar essa pretensa produção, né? Não só do café, mas também de outros grãos, né? E outros produtos, né? Farinhas e cachaça, etc. Era muita terra para pouca gente. Até o tempo do governador Rubim, havia no Espírito Santo 76 engenhos, 68 engenhocas, entre Itapemirim, Vitória, Serra, Nova Almeida, Santa Cruz, Campos e São João da Barra. Lembrando que Campos e São João da Barra faziam parte da capitania do Espírito Santo, Campos de Goytacazes. Foi, então, Francisco Rubim quem exportou as primeiras arrobas de café do Rio Doce, alcançando o preço de R$3.000 em 1812. Nessa época, a família real portuguesa já estava estabelecida no Rio de Janeiro, né, por conta das guerras napoleônicas lá. Animado pelo resultado, em 1815, recomendava a José Luiz da Costa a substituição pelo café das mamonas dos quintais de Vitória. Fazia-se também a plantação de mamona para retirar-se o óleo de mamona. Em 1840, segundo Arthur Torres, há um paralelismo entre o decréscimo na exportação do açúcar e o acréscimo na exportação do café. Houve ali um desequilíbrio, né, nessas duas produções, né? Nós tivemos sempre esse problema da monocultura, né? Primeiramente lá com o açúcar, o refino do açúcar, da cana, o refino do açúcar, a produção da cachaça e tudo monocultura. Primeiro o pau-brasil, né? Aí foi extinta a exportação do pau-brasil. Depois o açúcar, depois o café. E assim a gente veio tendo sempre esse problema da monocultura. Ao passo que, deixa eu ver, em 1844 foi a exportação de 325 mil arrobas de açúcar, em 1844. Em 1891, foram 456 mil arrobas. Em 1892, não houve exportação de açúcar, em 1892, ao passo que o café, que em 1847 exportou-se no Espírito Santo 115 mil arrobas, em 1900 o Espírito Santo já exportava 1.200.000 arrobas de café. Em 1875, a Lei número 4, de 30 de outubro daquele ano, autorizou o dispêndio da quantia necessária para uma máquina para preparar café. Aí o Estado começou a investir no maquinário, que era importado, é claro, né? Iniciado há poucos anos no sul do estado, nos municípios tributários da via férrea da Leopoldina Railway, o plantio também do algodão. Já se plantava aqui feijão, arroz, né, gente? Já muito tem contribuído para o consumo das fábricas regionais. A cultura do arroz também vai obedecendo a novos moldes. Eu me lembro que nas terras da minha família, na Serra Sede, lá no Calugimirim, plantava-se arroz. A mandioca tem diversas qualidades de farinha e também é uma das principais produções de São Mateus. Ele está falando de 1934, tá, gente? A indústria extrativa promete desenvolver-se depois do plantio do cacau, né, no norte do Espírito Santo, lá na região do Rio Doce até o rio Mucuri. Ainda entretanto, o café, com a grande expansão que tomou, a lavoura primordial do Espírito Santo, especialmente no sul do estado, né? Então, por conta desse café no sul do Espírito Santo, gente, é que nós tivemos, então, esse desenvolvimento incrível que aconteceu de Anchieta até o Itabapuana, né? Essa região toda, até oeste, noroeste do Espírito Santo, divisa com Minas. Essas pequenas cidades e vilarejos ali, até a Barra do Itapemirim, ficaram muito ricos, né? Os fazendeiros ali da região ficaram muito ricos, com muito poder político, né? Nessa época, e tudo se deu por conta do plantio e da exportação do café. Mas então, nesse documento, eu pedi para o ChatGPT retirar as informações importantes,
600 páginas, né, de um documento falando sobre a agricultura, especialmente sobre a agricultura do café no Brasil inteiro. É uma enciclopédia, né, na verdade, é um relatório que parece mais uma enciclopédia, né? Mas aqui está falando que as terras do Espírito Santo, nesse documento de 1934, é muito fértil, são muito férteis são as terras capixabas, né? É conhecido pela fertilidade, como eu falei. O padre Antônio Vieira já falava sobre isso, né, nos seus alfarrábios lá. A história da colonização, então, se deu com Vasco Fernandes Coutinho a 50 léguas a oeste, né, até as Minas Gerais, que fazia parte do Espírito Santo, né, gente? Não havia capitania das Minas Gerais. Né? As primeiras 14 capitanias, Minas Gerais fazia parte do Espírito Santo e também da Bahia, né? Da capitania de Porto Seguro. E aí tem esse problema, né, de Minas Gerais querer uma saída para o mar e tal, aquela confusão que a gente já sabe, né? Se a gente for entrar nessa discussão aí vai dar até briga, né? Mas depois, claro, criou-se a capitania das Minas Gerais, né? Isso aí já foi depois, 100 anos depois. A população do Espírito Santo em 1924 era de 18.800 estrangeiros. O Espírito Santo todo tinha aproximadamente entre 400 e 500 mil habitantes, o estado todo, em 1924. Só que havia no estado, nessa época, mais ou menos 20 mil colonos estrangeiros, né, com maior contingente de italianos, que eram 12 mil aproximadamente. Os portugueses, por incrível que pareça, né, toda a nossa colonização por 300 anos foi uma colonização essencialmente portuguesa e, de repente, os portugueses desapareceram daqui. Né? Havia, em 1924, então, 1.800 portugueses como colonos, né? 1.300 alemães, espanhóis eram 1.000 espanhóis, mais ou menos, austríacos eram 700 austríacos, né? E a imigração estrangeira, especialmente de europeus, foi vital para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo entre meados do século XIX e início do século XX, né? Esses são números da época, né? Não sei como é que se fazia esse censo. Complicado, né, gente? Naquela época não é como é hoje, com toda essa tecnologia que nós temos, né? Indústrias e agricultura. Aí a gente volta a falar do Francisco Rubim, né? Que lá no início do século XIX, ali naquele período em que a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, o Francisco Rubim era o homem que comandava, que era o governador geral aqui da província do Espírito Santo, né? E ele estabeleceu, então, essa colônia de açorianos na região de Viana e substituiu a mamona pelo café, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. A gente já falou das colônias, né? De Domingos Martins, Santa Leocádia, Nova Almeida, Santa Cruz, Itapemirim, que havia vários engenhos, mais ou menos uns, entre engenhos e engenhocas, mais ou menos uns 100, né? Engenhos de cana e também de café, para beneficiamento do café. Porque o café tem que ser colhido, despolpado, seco no terreiro, né, que não tinha outra forma de fazer a secagem. Né, a tecnologia só veio depois com as máquinas a vapor, na Revolução Industrial, 50 anos depois. Né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. A tecnologia da época, né, nos anos 1920, trouxe novas práticas e novas tecnologias para o homem do campo, né, para o lavrador, como o uso de engenhos elétricos, né, que ajudou a impulsionar a economia do Espírito Santo, e também com a produção do algodão, do arroz, da mandioca, além, claro, do café. Né? Aí a questão da infraestrutura, o Espírito Santo arregimentou-se para ajudar esses homens do campo, mas não se preocupou com as estradas. Né? Como fazer com que essa produção chegasse até o porto nos anos 20, 30, ou até a ferrovia, se não havia estrada, né? Como é que o cara tirava a produção, sei lá, de centenas de sacas de café lá de cima das montanhas para descer com isso para cá se não tinha estrada? Até tinha, mas eram estradas antigas, dos índios antigos, né? E tudo estrada de chão, chovia, você não andava. Até hoje é assim. Imagina, né, 100 anos atrás. Né? E também outro problema era a mão de obra. Né? Não havia mão de obra, era muito difícil a mão de obra
E voltando a falar da imigração, né, o café e tal, tá nesse documento, gente. Um documento muito interessante para quem gosta de investigar sobre a economia do Brasil e a economia do Espírito Santo, especificamente nos anos 1910, 1920, até o advento do crash da Bolsa em Nova York, que atingiu diretamente plantadores de cacau e café no Brasil, exportadores especialmente, né? E também entender essa questão da concorrência internacional com o café do Brasil, que aconteceu exatamente também nessa época, com o governo comprando todo esse excesso de produção, armazenando, estragando, botando fogo. Isso aconteceu durante o primeiro período do governo provisório do Vargas, né? E a gente tenta entender o que foi que aconteceu e por que o Espírito Santo entrou nessa derrocada de inflação, alta carestia, fome, passava-se fome no Espírito Santo nos anos 1920, e por conta de uma política familiar, ficavam brigando por cargos políticos aqui no Palácio Anchieta, né, com briga entre fazendeiros do norte com fazendeiros do sul, né, e também com fazendeiros do oeste das Minas Gerais, né, e todo mundo queria a chave do Palácio Anchieta, claro, né, mas ninguém estava se preocupando com coisa nenhuma, a verdade é essa, né, desde que os meus interesses estejam acima dos outros, o resto que se dane, né, então vamos brigar e eu quero a chave do palácio, né, para poder beneficiar meus apaniguados, né. E é isso aí, gente, esse documento então, ele está na internet, fácil de encontrar. Deixa eu ver o nome dele aqui novamente para vocês. O nome chama-se O Café. Deixa eu ver o nome do documento aqui correto, para quem quiser investigar. Você vê que aqui ele foi escaneado, horrível, né? Não dá para ler nada. Tá aí, O Café no segundo centenário de sua introdução no Brasil. Edição do Departamento Nacional do Café, de 1934. É claro que aqui ele está fazendo, gente, um estudo, né, do bicentenário de 1927, portanto, 7 anos depois, né? Alguém pegou toda aquela documentação do segundo centenário da introdução do café, que aconteceu em São Paulo, aquela grande exposição nacional em 1927, e colocou nesse documento, né? Colocou no documento e a partir daí foi feito esse estudo, né, mais generalizado para tentar entender como estava indo as plantações de café, especialmente de café, que era o principal produto de exportação do Brasil nessa época. Então esse aí, para fechar o vídeo, né, esse é o cartaz da exposição de 1927. Lembrando que o documento que eu li para vocês aqui agora, essa página do Dr. Carlos Xavier, é de 1934. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. E a gente trata de tudo, tá? De economia, política, geografia, história, monumentos e pessoas importantes, personalidades que são importantes na historiografia ou pessoas anônimas, né? Que me interessa muito essa crônica dos anônimos, do dia a dia do cidadão de Vitória, né? Que a gente está sempre trazendo aqui no Memória Capixaba. Valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.